depois coloca no vezes 2 aí, né? Só nessa parte dos versículos aqui, tá? Ou mais devagar para acompanhar também pausando, né? Quem gosta também, né? Então vamos lá. Então nós temos aqui na criação, Gênesis capítulo de número 1, versículo 26. Vai apresentar ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo já na atuação do Espírito do plano. Vamos um pouquinho antes. Gênesis 1 e 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí depois vai falar que o Espírito de Deus estava ali, né, pairando sobre a face. Eu já vi versão, inclusive, trazendo uma do abismo e outra das águas, né? Então tem essas duas distinções aí. E depois Colossenses capítulo 1, falando que ele já estava na criação, que era o Filho. Está falando ali de Jesus. Então os três estavam na criação. Essa é a primeira parte. Então vamos tentar aqui colocar de trás para frente aí na sequência lógica. Depois, nós vamos ver uma palavra no hebraico chamada Elohim, que é o plural de Eloá. Então nós vamos ver aqui que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam na criação, já desde o início. Só que nós vamos ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, no capítulo número 2, inclusive no capítulo 3. Só que no 3 é que eu quero destacar uma coisa aqui interessante. Porque vai mostrar que Deus passeava na virada do jardim, foi lá, Adão e Eva já tinham pecado, e aconteceu que no versículo 15 faz a promessa que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, se é o Cordeiro que Deus, que tira o pecado, e ele foi morto desde a fundação dos séculos, então o plano de Deus estava estabelecido. Então, quando tudo foi criado, os céus e a terra, eu entendo aqui os céus e a terra, primeiro as partes espirituais e depois as partes físicas, e depois nós vemos eles na criação, e depois ele faz a distinção, é Deus quem faz essa distinção. Então ele começa falando que vai nascer um de mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Então nós observamos que é Deus falando do seu filho que ia ser enviado. Então nós temos aí uma sequência lógica. Então essa palavra Elohim vai aparecer diversas vezes, né? Gênesis capítulo número 9, Gênesis capítulo número 11, dizendo, eia, desçamos e confundamos as línguas. Depois Isaías capítulo número 6, vai dizer, quem enviarei, quem há de ir por nós, plural, né? Então ali Elohim ele vem aparecendo no contexto. Sem contar diversas vezes que aparece o anjo do Senhor, ou os 3 anjos que apareceu por Abraão, Gênesis capítulo 18, enfim. Todo o Antigo Testamento ele vai mostrar a respeito disso, inclusive profecias. Eu quero citar só uma rápida aqui, Zacarias capítulo 14, quando ele virá, encostará os seus pés no Monte das Oliveiras e se fenderá. Então já está fazendo a distinção ali, claramente. E Joel capítulo 2 também faz a distinção do Espírito Santo. E há de ser que naquele dia derramarei do meu Espírito. Números capítulo 11, versículo 25, o Espírito está sobre Moisés. Daniel falando sobre ele tem um Espírito excelente. Né? Então, tem muitos versículos que comprovam ali a trindade no Antigo Testamento. Mas, para a conclusão, até lá em Apocalipse, quando nós vemos o Novo Testamento, nós temos melhor essa distinção. No batismo de Jesus, na impetração da bênção apostólica, no próprio batismo de outras pessoas, tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, só uma observação também, aqui na revistinha vai estar escrito, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14, algumas versões traz versículo 13, tá? Então depende da versão, ele estende o versículo 14 e outras versículo 13. E quando chega em Apocalipse, nós vamos ver Jesus aparecendo, né, para João na ilha de Patmos. Depois nós vamos ver a atuação de Deus nas ações e nós vemos o Espírito Santo que vai entregar a igreja para Cristo. Então nós temos a distinção de tudo, inclusive 1 Coríntios capítulo 15. Uau! Coloca aí abaixo se você conhecia todas essas referências. No primeiro momento, pastor, quando eu estava olhando os subtópicos do tópico 2, que fala a respeito a distinção e a unidade das pessoas, eu primeiro gosto de dar aquela olhada no subtópico para depois ler, porque lendo o subtópico ali eu já... O título eu quero dizer, né? Sim. Eu já consigo ter uma noção do que vai ser tratado dentro do tópico. Maravilha. E o 3, ele traz assim, ó, a relevância, ou melhor, cadê? Eu pulei aqui. O 3 é assim, ó, a relevância da trindade para a fé cristã. Ah, não. É o terceiro subtópico do 2, assim, ó, a trindade explicitada no Novo Testamento. Aí quando eu li a trindade explicitada no Novo, eu pensei assim, mas
ele deveria ter posto no Antigo também. Ele trata os versículos que você trouxe e a discussão no segundo subtópico do 2. Isso. Eu diria que, nesse momento, esses textos que você nos trouxe, nos apresentam de maneira explícita a Trindade. Mas eu posso entender que a Trindade está presente no Antigo Testamento também de maneira implícita. Implícita, não explícita, ok? Exato, porque os textos que você nos trouxe nos traz de maneira explícita. O comentarista no terceiro subtópico também vai mostrar no Novo de maneira explícita. A pergunta é, de maneira implícita, nós também podemos ver a Trindade? Muito bem. Ou a atuação de Deus, né? Porque aí já engloba os três. Isso. Eu poderia citar aqui, então, para falar de maneira implícita. Então, nós temos a explícita, né, que eu citei diversos versículos aqui.